Jujutsu Kaisen existe um ser que foi venerado e temido por 1000 anos. Ryomen Sukuna, o feiticeiro mais forte da Era Heian, que se tornou o Rei das Maldições. Seu talento para o Jujutsu é algo que muitos nem conseguem compreender. Porém, em módulo, um outro tipo de criatura apareceu. Nascido em um planeta distante, com uma técnica que não pode nem ser pronunciada, Dabura Caraba foi apresentado como sendo um novo tipo de calamidade. Contudo, realmente só depois que ele lutou contra uma Horaga que seu verdadeiro potencial veio à tona. Uma capacidade de aprender qualquer coisa em tempo real, sem nunca ter visto, apenas teorizado. Com isso, nós temos dois monstros de duas eras diferentes. Agora, em um confronto direto, quem é que venceria? Essa não é só uma pergunta de quem bate mais forte. É uma pergunta sobre o que define poder no mundo de Jujutsu Kaisen. Por isso hoje a gente vai destrinchar tudo. Então já deixa o like, se inscreve e bora analisar cada detalhe desses dois personagens e ver quem venceria em um duelo 1 contra 1. Pessoal, antes da gente comparar números e técnicas, eu preciso explicar por que essa comparação importa. Sukuna e Dabura representam duas definições completamente diferentes de poder dentro de Jujutsu Kaisen. Sukuna é o que acontece quando alguém joga o jogo de Jujutsu melhor do que qualquer outra pessoa na história. Ele domina todas as regras, entende todas as mecânicas. Técnica amaldiçoada, energia amaldiçoada reversa, expansão de domínio, Sukuna levou cada aspecto do sistema ao limite absoluto, mas nunca saiu das regras. Ele é a prova de que maestria e refinamento podem criar algo invencível. Por 200 capítulos ele foi construído como uma ameaça final, e então encarou um confronto de 50 capítulos, descendo a porrada em todos os personagens mais fortes, até finalmente ser derrubado por Yuji Itadori. Agora, o Dabura é diferente. Ele não precisa jogar o jogo, ele simplesmente aparece e domina. A técnica amaldiçoada dele é alienígena. Literalmente. Ele não precisa de tempo para crescer. Não precisa de batalhas prolongadas para justificar o status de mais forte. Enquanto Sukuna desmonta oponentes lentamente, estudando eles, aprendendo sobre eles, cortando eles metodicamente, Dabura simplesmente os esmaga. Ele entrou na história de Jujutsu Kaisen módulo e não tinha nada que ninguém pudesse fazer sobre ele. Então, a pergunta real é: o poder em Jujutsu Kaisen ainda favorece a maestria e conhecimento do sistema, ou mudou para dominância imediata e avassaladora? Dito isso, vamos começar com o Rei das Maldições. Em termos de atributos físicos, Sukuna está acima de praticamente todo mundo, exceto do Big Four, que ele incluso participa. Ele casualmente destruiu Ryu Ishigori sem nem tentar, partindo a cabeça do cara sem ninguém ter tempo para reagir. E isso sem estar com seu poder completo. A gente também viu Sukuna lutar contra o Gojo por múltiplos capítulos. Só que se você olhar de maneira leviana e simples, a performance dele não pareceu tão impressionante. Porém, quando você analisa as ações de Sukuna com cuidado, você percebe que ele lutou de um jeito que permite dissecar a fraqueza do Gojo metodicamente. Ele só partiu pro ataque quando viu uma rachadura na armadura impenetrável, que era o ilimitado. Só o fato do Sukuna conseguir combater o Gojo em combate corpo a corpo já coloca ele em níveis absurdos de força. Também a maioria das pessoas coloca os dois acima de qualquer nível em termos de potência de ataque. Afinal, os ataques mais poderosos deles devastaram Tóquio. Agora, em termos de velocidade, o Sukuna facilmente tem status hipersônicos ou até mesmo acima. A maioria assume que ele está entre Mach 5 ou Mach 8, que é respectivamente 5 e 8 vezes a velocidade do som, ou seja, cerca de no máximo 9.878 km/h. Guarda essa informação, porque isso vem do fato de que vimos o Sukuna reagir e desviar do sangue perfurante múltiplas vezes, um ataque que se move na velocidade do som. Também o fato de que o Sukuna conseguiu derrotar o Ryu, alguém que sem dúvida rivaliza com o Hakari em termos de status, o mesmo Hakari que desviou de um raio na cara, diz muito sobre a velocidade dele. Agora, em termos de durabilidade, eu também diria que é de altíssimo nível. Ele conseguiu aguentar um roxo do Gojo e não ser completamente obliterado. E o que faz o Sukuna uma ameaça real pro Dabura é a sua inteligência. Foi dito uma vez de uma maneira implícita que se o Sukuna vê, ele replica. E isso não é uma mentira. Sukuna é um gênio no combate, no mínimo. A estratégia dele sempre é sentar, observar e esperar o momento perfeito para atacar. Ele quase nunca faz um movimento até entender completamente o seu oponente. Se o oponente realmente o ameaça, pelo menos. A gente não precisa de nenhum feito além da dissecação do ilimitado do Gojo para demonstrar o quanto que o Sukuna é um gênio em batalha. Ele vai entender o oponente e vai cortar eles da forma mais precisa possível. Agora, vamos para o arsenal. Sukuna consegue acessar essencialmente todas as partes do sistema Jujutsu sem nenhuma dificuldade. Ele tem uma chance maior de acertar o Kokusen e despertar do que praticamente qualquer outro personagem além do Gojo e do Yuji. Sukuna também possivelmente tem a melhor eficiência de energia amaldiçoada da série. Ele conseguiu rivalizar com o Gojo em eficiência sem nem mesmo ter os 6 olhos para ajudar. E ainda por cima tem pelo menos o dobro das reservas de energia amaldiçoada que o Yuta tem. Sukuna também usa técnica amaldiçoada reversa em níveis extremamente altos. Nos últimos 50 capítulos da série, ele foi levado à beira da morte múltiplas vezes e ainda assim conseguiu se regenerar completamente no instante
oponente que ganhava acesso à técnica toda vez. Galera, baseado nisso, vocês precisam se lembrar de uma coisa. O Sukuna tem que regenerar quase o dobro do corpo que um feiticeiro normal, por conta do tamanho e das partes extras. Sukuna também consegue ver a densidade do ar e fazer todo aquele negócio de pular no ar que a Maki e o Toji também fazem, o que significa que ele tem agilidade maior do que a maioria dos personagens, mesmo sem ter o bônus da restrição celestial. E por último, em termos gerais da base de poder, o Jujutsu do Sukuna tipicamente tem mais potência de poder do que vimos em qualquer batalha, até mesmo contra o Gojo, porque na sua forma verdadeira ele tem membros extras para constantemente manter sinais de mãos e bocas extras para constantemente entoar os encantamentos e reforçar os seus feitiços. Dito isso, a gente nunca viu um Sukuna forma verdadeira em poder total em nenhum ponto da série, então podemos assumir que a potência de ataque dele é um pouco maior do que parece e do que foi mostrado. Agora, falando das técnicas amaldiçoadas, o Sukuna utiliza o Santuário, uma técnica vagamente baseada em um chefe e suas ferramentas de cozinha, porque, como sabemos, o Sukuna é um canibal. Em outras palavras, a técnica simboliza ele preparando os oponentes como próxima refeição. Em posse dessa habilidade, o Sukuna pode usar o seu desmantelar para lançar uma quantidade infinita de cortes como se fossem balas. Esses cortes são poderosos o suficientes para destruir basicamente qualquer coisa no seu caminho. Também, se certas condições são cumpridas, ou seja, o Sukuna ter 3 braços para pousar e apontar para o oponente enquanto usa um canto específico, ele também pode lançar o que chamamos de corte mundial. Simplificando, é um ataque que permite o Sukuna gerar um corte que divide o espaço em cima do oponente. Pensa assim, caso você tenha alguma dúvida. Sukuna tá olhando para uma pintura de um homem. Ele então pega um pincel e desenha uma linha através desse homem. É assim que a técnica funciona. Mas de novo, requer um bom preparo. Então, não é uma técnica suprema e toda poderosa. Seguindo, o Sukuna também tem o clivar, que também é uma técnica de corte. Porém, o contato físico precisa ser feito, a menos claro que ele esteja dentro do seu domínio. De qualquer forma, a diferença do clivar é que ela ajusta a técnica amaldiçoada do Sukuna à resistência do oponente para cortá-los. Basicamente, é muito mais poderosa no geral. Agora, por último, o Sukuna tem uma expansão de domínio com barreira aberta. Isso dá a ele vantagens em conflitos de domínio, porque ele pode danificar o exterior da barreira do oponente, já que o domínio dele não está contido dentro de uma. Mas também dá a desvantagem de permitir que o oponente saia do domínio, já que não tem barreira para conter. Normalmente, essa desvantagem não é utilizada, afinal as pessoas não são tão rápidas para poder fugir enquanto ele utiliza seus cortes. Porém, de qualquer forma, precisamos enaltecer o Sukuna, porque uma expansão de domínio de barreira aberta é um testamento da habilidade do Sukuna como feiticeiro. Conseguir esse feito foi comparado a um artista pintando uma obra-prima usando o ar como tela. Pessoal, para vocês entenderem de forma direta, o Santuário Malevolente começa com uma chuva de incontáveis cortes em todos os lugares dentro do raio estabelecido, despedaçando o oponente enquanto o mundo ao redor desmorona. Conforme estruturas são destruídas dentro do domínio, os destroços são imbuídos com energia amaldiçoada explosiva, que é então combinada com a flecha de fogo diretamente do Sukuna, desencadeando múltiplas explosões em cadeia, uma em cima da outra, todas contidas no raio do domínio. Essa técnica é insanamente poderosa e destrutiva. Literalmente ninguém que eu conheço sobrevive, além de talvez o Yuji em módulo, que conseguiria fazer algum tipo de barreira usando todas as técnicas que ele possui. De qualquer forma, agora que entendemos tudo sobre o Sukuna, vamos falar do Dabra. E a coisa mais importante a considerar é a aptidão dele, porque sinceramente, essa característica está no nível acima de todo mundo, incluindo do próprio Sukuna. A real é que existem alguns personagens especiais que conseguem replicar Jujutsu de alto nível depois de ver alguém performar. Mas o Dabra é o único que nem precisou ver, ele simplesmente teorizou. Baseado no fato de que ele sabia que feiticeiros conseguiam de alguma forma se regenerar, ele aprendeu técnica amaldiçoada reversa e reversão de feitiço ali na hora, enquanto lutava contra uma Horaga. Isso significa que o Dabra é um daqueles personagens que crescem rapidamente em força conforme batalham, por conta da habilidade dele de entender Jujutsu muito melhor do que qualquer outra pessoa. Porém, em termos de status, o Dabra inicialmente não chega nem perto do Big Four. Contudo, à medida que o tempo passa e sua luta contra uma Horaga progride, eu preciso dizer que fica difícil até mesmo perceber os ataques dele. No começo de módulo, o Dabra já humilhava os feiticeiros de grau 1, o que na teoria já o colocaria como grau especial. E isso foi antes dele aprender a se revestir com sua técnica amaldiçoada de luz para multiplicar a sua velocidade. Dabra também tem uma força física para levantar porções massivas de prédios e jogar como se fossem bolas de beisebol, casualmente jogando um com tanta força que uma Horaga foi mostrado se esforçando para pegar e parar o prédio. Em termos de durabilidade durante a luta contra uma Horaga, o Dabra recebeu muitos ataques diretos, o que o fez sangrar e suar. Mas a gente viu no round 2 que quando ele escolhe ir com tudo e realmente tentar numa batalha pela primeira vez na vida, o dano que uma Horaga tinha causado não é muita coisa. Bom, como eu disse, o Dabra tem status iniciais abaixo do Gojo e do Sukuna. Porém, ao longo da luta, ele aprende a acompanhar aos poucos. Não é à toa que quando a gente adiciona a técnica amaldiçoada de luz na equação, é uma história completamente diferente. A técnica amaldiçoada de luz é, na minha
opinião, a técnica amaldiçoada mais poderosa quando usada pelo Dabra especificamente. Porque ele tem uma segunda técnica que consegue transformar a luz que ele manipula em massa real quando combinada com a sua intenção assassina. Isso resulta no Dabra conseguindo construir feixes e pilares de luz que rasgam e destroem quase qualquer coisa no caminho com nada mais do que um aceno da sua mão. A gente viu que antes dele realmente tentar batalhar contra o Mahoraga, ele conseguia lançar feixes massivos de luz que estavam completamente consumindo o general. E não só isso, o Mahoraga não conseguia nem reagir a metade desses ataques. De novo, isso é antes do Dabra usar a habilidade em poder e potência total. Porque quando o Dabra é realmente colocado contra a parede e o faz perceber que ele ainda não era um guerreiro e que quer lutar pela primeira vez na vida, ele consegue imbuir o próprio corpo com as propriedades da técnica amaldiçoada ao custo de se danificar. Afinal, nem o corpo dele aguenta se mover em velocidades tão altas e sair ileso. Agora, uma vez que o Dabra acessa a possibilidade, ele parece estar num nível completamente diferente do que já vimos na série. A primeira coisa que a gente vê o Dabra fazer é literalmente se mover em uma velocidade de subluz que é cerca de 299 mil quilômetros por segundo. O que é muito, mas muito mais rápido do que qualquer outro feito que nós já vimos em Jujutsu Kaisen. Assim que ele alcança esse efeito, ele lança um chute nessas velocidades que completamente destrói boa parte da cidade. E, honestamente, ninguém sobrevive a um chute como esse. Muito menos reage. Mas calma, porque não para por aí. Depois desse chute, a gente viu o Dabra aprender técnica amaldiçoada reversa na hora e usar para facilmente regenerar a perna, sugerindo que ele pode repetir esse feito facilmente, se necessário. Pessoal, o Dabra também parece ter uma reversão de técnica amaldiçoada que gira em torno de trevas, gerando um buraco negro ou pelo menos concentrando uma massa enorme de gravidade nas suas mãos. Por último, o Dabra demonstrou uma expansão de domínio que a gente nunca viu ser usada e imagino que nunca veremos. Contudo, mostra que ele pelo menos consegue se manter em um conflito de domínio, embora provavelmente ele nem precise usar isso daí. Por fim, ao julgar tudo o que sabemos do Dabra, nós podemos imaginar que se ele consegue perfumar algo e ver o Sukuna fazer, provavelmente vai estar no seu arsenal logo depois. Talvez agora seja forçar um pouquinho, mas possivelmente depois que o Sukuna usasse um Kokuse nele, o Dabra também conseguiria replicar. Bom, agora que cobrimos os dois personagens, é hora de colocar eles um contra o outro. O Sukuna certamente teria vantagem contra o Dabra que a gente viu no começo da luta contra o Mahoraga, aquele que não estava realmente tentando e subestimando a força do general. Afinal, como a gente já viu na série original, o Rei das Maldições tem zero dificuldades contra aquele Shikigami. Mas quando o Dabra fica sério, aprende a usar a técnica amaldiçoada dele e começa a ir com tudo, é uma história completamente diferente. Por essa razão sozinha, se a gente pegar todos os feitos de velocidade do Sukuna, nada se compara. O Dabra ainda estaria se movendo em velocidades que o Sukuna nem iria compreender. Como eu disse, o Dabra foi declarado se mover perto da velocidade da luz. Mesmo se a gente diminuir essa declaração ao máximo possível e dizer que é apenas 1% da velocidade da luz, teremos algo próximo a 2.997 km por segundo. O Dabra ainda estaria se movendo em Mach 9000 comparado ao Mach 15 do Sukuna. A diferença de velocidade é simplesmente absurda. E você sabe que qualquer objeto que colida essa velocidade se torna uma bomba atômica praticamente. Não tem como, na minha opinião, que qualquer um da série original combata isso, exceto o Gojo por razões óbvias. Os ataques que esse alien lança são simplesmente poderosos demais. Ah, mas e o domínio do Sukuna? Bom, é verdade, o Sukuna poderia tentar usar a expansão de domínio, mas a gente sabe que já que a barreira é aberta, o Dabra pode facilmente percorrer os 500 metros antes dos cortes começarem a chover nele. Claro, o Sukuna poderia fechar a barreira nas próximas tentativas, porém, há grande chance da batalha se encerrar antes dessa segunda tentativa acontecer. O Dabra é simplesmente rápido demais, o que o torna muito poderoso. E provavelmente já teria mandado 50 feixes de luz para o Sukuna no tempo que ele terminou de dizer expansão de domínio. Pessoal, outro detalhe crucial é que o Sukuna tipicamente estuda e brinca com a comida por um tempo. Enquanto o Dabra pode não estar dando tudo desde o início, ele ainda estará eviscerando o oponente o mais rápido possível, como já vimos que faz parte da sua personalidade. Nesse caso, ele começaria a batalha se movendo na velocidade da luz, enquanto o Sukuna estaria brincando, pensando nas possibilidades. Porém, nem tudo é tão simples quanto parece. Se a gente for querer realmente colocar a velocidade como algo que supera qualquer coisa, o Dabra bugaria a realidade simplesmente com seu poder. Mas o Sukuna é diferente. Contanto que ele não entre na luta subestimando o Dabra, o Sukuna teria 10 votos vinculativos já preparados para qualquer que fosse o primeiro movimento. Como nós vimos muitas vezes, o Sukuna e o Gojo alteraram o Jujutsu em tempo real enquanto lutavam. A experiência deles é algo fenomenal. Então, eu não posso ignorar que teria, por exemplo, um corte no espaço parado em algum ponto entre o Dabra e o Sukuna que faria o Simuriano virar um Kit Kat no momento que ele passasse ali independente da velocidade. De fato, luz é muito mais destrutiva do que o santuário do Sukuna, mas nem tudo é sobre poder aplicado. Sim, eu tenho que admitir que o Dabra no final da série aprendeu muita coisa. Porém, por mais que ele seja um gênio, ele estaria enfrentando alguém que muda as regras quando quer e porque quer. No fim, na minha humilde opinião, o Sukuna venceria, mas não porque o Dabra é fraco, longe disso, e sim porque ele tem mais conhecimento e experiência, sendo a única maneira dele perder é se ele for derrotado no primeiro ataque do Dabra sob luz. Porém, nós sabemos, o Rei das Maldições é precavido demais
pra isso acontecer. E é isso, galera. Dabra vs Sukuna, 2 monstros, 2 eras, um vencedor. Eu sei que muita gente vai discordar. O Sukuna é um personagem icônico, construído por 200 capítulos, porém quando o Dabra apareceu, ele ganhou os corações de muitos dos fãs, principalmente pelo seu poder. Mas, enfim, me conta aí nos comentários o que é que você acha. O Sukuna realmente ganharia aqui, ou o Dabra na velocidade da luz é forte demais? Dito isso, se você curtiu essa análise, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal, porque Jujutsu Kaisen módulo pode ter acabado, mas o debate sobre os personagens está só começando. Foi um prazer apresentar esse vídeo e nos vemos na próxima. Hashira falando e vazando, e eu fui.